evangelho que nos escreveu Lucas, nós vamos meditar em um dos versículos do 18º capítulo, e eu vou explicar para vocês qual é o tema. Nossa Carol já deu uma introdução aqui durante o louvor, falando sobre liberdade, mas no versículo 27 do 18º capítulo, nós temos a seguinte citação feita por Lucas: Jesus respondeu. Respondeu ao quê? Eu acho que é importante vocês saberem disso. O contexto era uma pergunta dos discípulos de Jesus, se aquilo que Jesus estava dizendo era tão difícil, que eles dizem assim: é impossível para qualquer um de nós fazer isto, cumprir isso que o Senhor está dizendo, ser esta pessoa. E aí Lucas então cita o que Jesus respondeu, dizendo: o que é impossível para os homens é o quê? Vamos falar de novo? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui na New Life, se você é novo, está visitando aqui pela primeira vez, a minha intenção tem sido desafiar a nossa igreja, a nossa comunidade de irmãos, a despeito dos riscos que eu sei que eu corro fazendo isso, chamar a nossa igreja para que nós, cada dia mais, possamos aprender a viver segundo os princípios do Evangelho. Meu desejo como pastor dessa comunidade não é incentivar ninguém que frequenta essa igreja a viver uma vida religiosa. Qual é o problema da vida religiosa? É que a pessoa pode confundir a religião com o Evangelho e começar a imaginar que a prática religiosa tem em si alguma virtude, tipo: eu dei muito dinheiro à igreja, eu trabalhei muito, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Tudo isso aí tem o seu valor, mas o que norteia a nossa vida não pode ser esse tipo de pensamento. Por quê? Porque eu conheço pessoas que frequentam a igreja, nessa ou qualquer outra, todos os dias se tiver reunião, mas certamente todo domingo estão lá. Pessoas que contribuem financeiramente. Talvez você vai se identificar com o que eu estou falando, conhecendo alguém também. Pessoas que servem, pessoas que cuidam de criança, pessoas que trabalham, que limpam, que fazem. Mas em casa, o cara é um péssimo marido, é um pai horrível, é uma mulher fofoqueira, é uma pessoa intransigente. São pessoas que não têm contato. Eu converso com adolescentes, filhos de pessoas dessa e de outras igrejas, que dizem: pastor, meu pai não dá um abraço em mim. Eu não sei o que é amor paterno. E o menino está com a vida toda confusa, porque não sabe o que é afeto do homem, que é o primeiro modelo de Deus para ele. Porque a figura masculina tem a representatividade na criança, é a primeira imagem que a criança vai ter de Deus, a quem nós chamamos de pai. Então o pai caseiro, o pai do dia a dia, não dá afeto, não dá amor. E essa criança, com a vida toda deturpada, fala isso para mim. Eu olhando para a criança, não podendo dar a ela o apoio no que ela está falando, para não denegrir mais ainda a imagem do outro, mas eu fico pensando o que aquele homem está fazendo na igreja todos os domingos. O que ele está ouvindo, o que ele está aprendendo? Que religião é essa que habilita uma pessoa a imaginar que ele pode sentar no banco da igreja? Eu estou falando do homem, mas vocês transfiram isso para a realidade que vocês quiserem, e não se deixar moldar pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Como é que você pode ser pai e ouvir do amor do pai e não dar ao seu filho o amor que lhe é devido? Como é que um homem pode ser na igreja todo domingo um ajudador e ser bruto com a esposa, ser ignorante, ser de maltratos? Como que uma mulher pode ser piedosa na igreja, e é isso que a religião faz, porque a religião confunde a vida com o trabalho eclesiástico. A mulher acha que ela pode ser piedosa na igreja e ser uma pessoa que trama desavença entre as pessoas, que é bruta ao falar, que trata com desamor as pessoas, e a sua casa está caindo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não, gente. Então, a minha intenção aqui, como pastor da New Life,
não tem sido e nunca será a de estimular vocês a serem religiosos, porque é o seu mal que isso pode fazer. Isso pode dar a você a capacidade de imaginar que vir à igreja aos domingos é como se você cumprisse um calendário na conta que você tem no céu, onde Deus vai colocar um check mark e falar que você está em paz com Deus e você vai continuar vivendo da mesma maneira. Você vai imaginar que se você está em adultério, você pode continuar em adultério, porque Deus entende, ou porque você vai à igreja, ou porque você dá dinheiro, ou porque você faz isso, faz aquilo. E a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é chamar a mim e a você, preste atenção, para que os princípios do reino de Deus sejam agora acatados por mim e por você, e que a nossa vida aqui, espelhe os conceitos do reino vindouro. E é por isso que eu ensino aqui na igreja. Tem muita gente que se converte e fala assim: agora o dia que eu morrer eu vou para o céu. E a pessoa vive o inferno aqui, para ir para o céu depois que morrer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu vou ficar no inferno, mas o dia que eu fechar os meus olhos para essa vida eu vou para o céu. Engano, gente. Não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é o seguinte: você não vai para o céu para lá você viver a vontade de Deus. Olha a oração do Pai Nosso: seja feita assim na terra a tua vontade como ela é feita. O propósito de Deus para mim, para você, para a comunidade da fé, para os irmãos, é que a gente viva aqui na terra a vontade e o plano de Deus, e quando os nossos olhos se fecharem para essa vida, nós vamos voltar para casa depois de ter cumprido aquilo que Deus nos chamou para ser. O céu é para onde os filhos de Deus retornam depois de terem sido aquilo para o que Deus os criou. Não deixe entrar na sua cabeça que você se converteu, aí você vive da mesma maneira, e quando eu digo da mesma maneira, por favor, não minimiza isso para questiúnculas da vida, não. Eu estou dizendo de conceito existencial. Como é que pode um homem cristão tratar os seus empregados da mesma maneira? Como é que pode uma mulher cristã lidar com a sexualidade da mesma maneira? Como é que pode alguém que caminha com Cristo ter a mesma cosmovisão de quem não caminha? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou seja, se a sua caminhada com Cristo não te faz substituir os princípios que eu e você temos aqui nessa vida pelos princípios de Deus, vã é a nossa fé, vã é a nossa caminhada cristã. Nós não somos nada mais do que pessoas que encontraram em uma instituição chamada igreja e em um dia chamado domingo uma forma de tirar um pouquinho do peso de consciência que está sobre nós. Continuamos a viver da mesma maneira. Não, o Evangelho de Jesus é uma chamada à transformação, a vivermos com outros padrões, a vivermos por outros ideais, a vivermos com outros sonhos, a vivermos por outros projetos, cujo maior deles é o seu nome. O maior projeto de Deus não é criar uma igreja, uma mega igreja, por exemplo. O maior projeto de Deus é transformar uma pessoa que carrega o meu e o seu nome. Aí a gente esbarra no que esse texto ensina. Senhor, é impossível. Por quê? Porque eu chamei essa mensagem de em construção, ou under construction. Por quê? Porque, Senhor, é impossível. Quando eu olho, queridos, para mim, num olhar bem honesto, eu digo: Deus, é só o Senhor com muita, mas com muita força mesmo. Você é muito santo, você não sente o que eu sinto. Você olha no espelho e diz: Deus, eu sou peça fácil, o Senhor dá um estalozinho aí, eu já mudei. Como eu não sou como você, eu digo que tem coisa que eu falo: Deus, E aí é quando a voz de Deus precisa ecoar no meu ouvido, dizer: Manuel, o que é impossível para os homens, incluindo você, é possível para mim. Por quê? Porque tem situações que parecem difíceis demais. Tem mudanças que parecem que eu não vou conseguir. Tem barreiras que parecem que são intransponíveis. Tem resistências que parecem que são fortes demais. Mas vocês notaram que eu usei tudo parece?
Por quê? Porque tudo aquilo que a mim parece impossível não tem a mesma referência quando nós falamos de Deus. Então a palavra de Deus me leva a entender que nele eu posso todas as coisas, inclusive ser transformado na pessoa que Deus quer que eu seja. Quando você levanta impossibilidades, a gente geralmente fala de emprego, fala de bens, fala de ganhos, fala disso. Eu queria também desconstruir essa ideia hoje na sua mente. Impossibilidade de você ser uma pessoa mais amorosa. Impossibilidade de você ser uma pessoa mais generosa. Impossibilidade de você ser uma pessoa tão apegada a bens materiais que você não consegue dar, servir os outros. Impossibilidade de controlar essa sua boca grande. Impossibilidade de julgar, de parar de julgar as pessoas. Todas essas impossibilidades, elas são reais, porque elas refletem quem eu sou e quem você é. Mas elas não são empecilho para que o Deus de graça e poder possa trabalhar na nossa história e mudar o curso da nossa vida. E é isso que eu tenho tentado ensinar aqui na New Life. O projeto de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus, não no estereótipo, seja lá o jeito que era o estereótipo de Jesus, porque Jesus usava aquela sopa própria da Palestina. Hoje parecer mais com Jesus tem a ver com a sopa que a gente elege aqui, que são mais santas do que a outra, Nada disso. O projeto de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus nos princípios que norteiam a nossa vida. Diz amém para me ver que você entendeu. Nos princípios que norteiam a nossa vida. Então, como nós vamos cear, eu quero ser breve. Há um texto no Velho Testamento, na vida de Daniel, que eu acho que nos ensina como que nós devemos agir e reagir quando essas impossibilidades, aparentes impossibilidades, surgirem na nossa vida. A história de Daniel é a seguinte: Daniel faz parte da leva. Ele era um rapaz, dizem os historiadores que talvez 15 anos de idade, quando ele foi levado para a região da Babilônia. Nabucodonosor era o governante, o rei, era Deus na terra, segundo o que eles mesmos colocavam, porque o rei tinha tanto poder que ele se achava Deus, como os faraós egípcios, como os reis medo-persas, eles se achavam reis, como os Césares de Roma se achavam Deus na terra. Daniel é levado com seus amigos para a corte da Babilônia porque eles eram inteligentes, eram sábios. O rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele faz o que muito crente faz. Ele fez o que muito crente faz. Chega para alguém e fala assim: eu tive um sonho. O que significa isso? Já fizeram isso com você? Comigo é direto. Tem uns que eu falo: eu sou pastor, não sou adivinho. Brincadeiras à parte. Tem sonhos que realmente é a palavra, é Deus falando. Agora, tem sonhos que são sonhos. É esse fluxo dos pensamentos que você acumulou na sua história. Aqui tem sempre psicólogos nos nossos cultos. Sabem do que eu estou dizendo? Isso tem a ver com as imagens que foram gravadas, com janelas que permaneceram abertas, com intuitos e com sensações e com modelos que foram sendo depositados no nosso subconsciente e que afloram às vezes na questão do sonho e que é inclusive uma forma do nosso cérebro ter alguma atividade enquanto descansa. Agora, a Bíblia diz em Jó que Deus fala de várias maneiras. Nós é que não prestamos atenção, até de noite quando dormimos, Ele sela a nossa visão e nos dá sonhos. Então Deus fala através de sonho. Agora, se você comer uma feijoada muito pesada, com arroz, vai sonhar. Você vai sonhar com um porco voando em cima de você. Vai sonhar, tem igual a gente sonha. Não é verdade? Então a pessoa chega e fala: pastor, o que é o sonho? Eu falo: o significado do sonho é uma panela. Você devia comer menos antes de dormir. Brincadeiras aí, vocês estão entendendo? Mas se você chega para mim e me conta um sonho e fala assim: pastor, o que significa isso? Bom, eu posso ter duas atitudes. Uma é realmente ter um discernimento de Deus e te dizer. A outra, aliás, eu posso ter três. A outra é eu não saber ser honesto, falar assim: eu não tenho a menor ideia do que é isso. Ou a terceira é a pior delas, achar que a espiritualidade me obriga a te dar uma interpretação do seu sonho e eu inventar alguma coisa. Como eu já atendi uma mulher aqui nessa igreja que falou: pastor, na igreja que eu era, de onde eu era,
disseram para as pessoas que eu tinha dom de interpretar o sonho. E o pastor capitalizava em cima disso. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei, pastor, eu não sei o que o povo está falando para mim. E ele virou para ela e disse assim, você inventa. Vocês acreditam nisso, gente? Você interpreta o sonho. O que aconteceu? Com o pastor eu não sei, mas a mulher, a vida dela com Deus se arrebentou. Porque o que ela entendeu? Isso aqui é uma farsa. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, inventa. Agora, onde é que eu quero chegar para a história de Daniel? É que se você me contar o que você sonhou, me ajuda a tentar falar do seu sonho. Então o rei disse assim, eu tive um sonho e está me perturbando. Chame todos os magos da corte, todos os sábios, todos os entendidos, astrólogos, todo mundo, reúne a turma toda, eu quero a interpretação do meu sonho. A turma veio e disse assim, pois não, rei, dize-nos o que o senhor sonhou, que te daremos a interpretação. O rei, que não é bobo nada, disse, não, isso aqui é numa tradução livre minha, né? Eu conto o que eu sonhei, vocês me dão um resultado e fica isso por isso. Dize-me qual foi o meu sonho e dá-me a interpretação do sonho, senão, cabeça de todo mundo vai rolar. Ô gente, pensa num momento em que a turma fala, apertou o parafuso. Lógico. Aí, olha bem, os magos, os sábios esbarraram numa coisa que a gente não valoriza. Só o Eterno tem a mão naquilo que nós não sabemos. Não tem mago, não tem feiticeiro, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo que pode pôr a mão naquilo que é de Deus. Não tem gente que vai enxergar se Deus não mostrar. Por isso essa turma que está aí tirando proveito dos outros, com transferências de informação que não são legítimas, são embusteiros. A turma todinha que consultava todo o panteão de deuses negros, não no sentido da cor da pele, vocês estão entendendo? De deuses que não eram legítimos, se viram apertados, porque agora tinha que fazer algo que é só o Eterno que pode fazer. Então está todo mundo preparando para morrer. Vou ler o texto para vocês, aliás, deixa eu explicar falando o texto que vai ficar melhor para vocês entenderem. Tinha um homem chamado Arioque, que era comandante do rei, que recebeu a ordem de vir executar todo mundo. Está lá no capítulo 2, se não me falha a memória, começando no versículo 14. Daniel chega em Arioque e fala o seguinte, por que o rei passou um decreto tão difícil, tão pesado, tão severo? Aí Arioque contou. Daniel, vai ao rei e fala assim, dá-me uns dias e eu te darei, e eu te falarei qual foi o seu sonho e qual é a interpretação dele. Estamos diante de uma coisa impossível ou não, irmãos? Agora, engraçado, eu fico imaginando a Bíblia, eu não acho que isso é pecado, eu não estou adulterando, não estou ensinando o que é isso. Lá no céu eu vou descobrir. Eu fico imaginando, porque Daniel era gente, igual nós. Você já viu quando você sai de um lugar e fala assim, para que eu falei o que eu falei? Já fez isso, não? Por que eu fui empenhar minha palavra? E você sai dali e fala assim, se eu pudesse pegar as palavras para trás. Eu imagino Daniel saiu daquela porta e falou assim, agora a coisa pegou. Tanto eu acho que eu não estou errado, que ele corre e vai lá nos seus irmãos, Ananias, Misael e Azarias, e diz para eles o seguinte, gente, ora aí. Aí você sabe que a coisa pegou. Quando o cara fala, ora aí, pegou, saiu da base que ele tem. Ora aí, porque Deus precisa revelar esse negócio, senão a cabeça de todo mundo, inclusive a dele, iria rolar. Diante das aparentes impossibilidades da vida, como é que você reage? 3 ações que eu acho baseadas na vida de Daniel você precisa ter. Primeiro, é você crer que Deus pode fazer o impossível. Espera aí, a maioria quando eu falo isso, glória a Deus, aleluia, amém. Fazer o impossível em você, através de você e apesar de você. Você continua dizendo amém ainda? Porque crer que Deus pode fazer o impossível é até politicamente correto. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele faz aquilo que Ele quiser. Agora, quando você diz, Deus pode fazer o impossível em mim, eu recebi um áudio de uma, não sei quem já ouviu isso, de um policial da PM lá no Brasil, no bairro, lá no Recife.
recebendo uma chamada para isso, atender a um possível assalto de banco. E o cara, a central chamou, falou: viatura fulano de tal lá, vocês sabem que tem alguns que eram policiais, vai lá, está no bairro tal, e verifica uma tentativa de assalto. 4 homens fortemente armados com fuzis. Aí o policial recebeu e falou: fala de novo? Aí o cara repetiu: vai até o bairro do Arruda, verifica lá uma possibilidade de assalto, 4 homens fortemente armados de fuzis. O cara falou: você está doido? Eu e essa vidinha que Deus me deu, com um revólver 38, vou lá em homens fortemente... Aí, quando você vê a impossibilidade, você diz rapidamente: Deus pode resolver. Agora, quando o sujeito é você, quando é a pornografia que te domina, quando é a agressividade que não sai da sua boca, quando é o maltrato que está sempre presente, quando é o pensamento impuro, quando é a fofoca que você não consegue parar, quando é o seu bolso que parece que está blindado, quando é o seu coração que não consegue distribuir amor, você continua dizendo que Deus pode fazer o impossível? Daniel fez o que eu e você não podemos fazer, não fazemos a maioria das vezes. Ele volta para os seus amigos, eu vou ler o texto agora para vocês um pouquinho. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer o impossível, mas eu quero crer que o Senhor pode fazer o impossível em mim. Eu quero crer que o Senhor pode fazer o impossível através de mim. Eu quero crer que o Senhor pode fazer o impossível apesar de mim. Porque quando nós medimos as nossas capacidades, irmãos, a maioria das vezes nós dizemos: não tem condição disso acontecer. Quando você enfrenta uma impossibilidade, talvez você está aqui nessa manhã, e sua cabeça, o Espírito de Deus está aí falando com você, e você está dizendo: mas isso é quem eu sou, isso é o jeito que eu fui criado, isso é a forma que eu aprendi a reagir, essa é a minha fraqueza, que todos nós a temos. Aliás, o sonho do rei tinha a ver com fraqueza. Você vai dizer: isso aí, pastor, é meu calcanhar de Aquiles, e vocês sabem da lenda do grande guerreiro. A minha pergunta é: você crê que Deus pode fazer este impossível aí? Você pode recuperar o amor que você já teve por Deus e pelas coisas de Deus? Que você pode dizer não para algo que não estabelece os princípios de Deus na sua vida, e você pode dizer sim para outros que estão faltando para estabelecerem o princípio de Deus na sua vida? Você realmente crê nisso? Que esse impossível pode acontecer na sua vida? Essa foi a atitude de Daniel que deu a ele a vitória. Eu vou continuar lendo para vocês. Então, versículo 19, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder lhe pertencem. Ele muda as épocas, as estações. Olha que coisa linda. Deus não está preso nem mesmo no controle desse universo. Ele faz o que Ele quiser fazer. A forma hiperbólica que Daniel coloca aqui é que Deus muda verão e inverno. Ele muda inverno e verão. Ele não está preso em 4 estações que começam em tempo pré-determinado. Ele é Senhor. Irmão, se Ele é Senhor, inclusive do tempo, se Ele é aquele que de manhã cedo chama todas as estrelas pelo nome, e a Bíblia diz que nenhuma delas falta ao seu chamado, Ele pode mudar a minha vida e a sua. E não é mudar e dar coisas, é mudar em quem somos. Vocês estão me entendendo? É libertar a gente de conceitos, de padrões. Eu vejo tanto cristão que anda cabisbaixo porque estão presos e dizem: eu não consigo mudar. Será que você não deveria ter essa atitude como a de Daniel teve? Diz: Deus vai fazer o impossível. E aí ele começa a louvar a Deus. Ele diz: o Senhor muda as épocas, destrona as reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz na treva, e a luz habita com o Senhor. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder,
e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Olha o versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, o mesmo camarada lá de trás que veio para matar, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Amém, queridos? Diante das aparentes impossibilidades da vida, creia que Deus pode fazer o impossível em você, por você, através de você e apesar de você. Segunda coisa que Daniel fez, que você já percebeu: diante das impossibilidades, você ora. Eu creio, por conversas, que nós estamos diante da maior crise de espiritualidade da igreja contemporânea. Os cristãos modernos não oram, não têm períodos devocionais, não tem tempo de dobrar os joelhos. Dobrar o joelho é força de expressão, não tem nada, você pode orar em pé, você pode orar andando, não é isso. Mas os cristãos contemporâneos, eu não vejo na grande maioria mais a necessidade, a dependência de saber que Deus precisa ouvir o clamor do nosso lábio, que Deus quer ouvir a nossa oração. Daniel não só orou, como Daniel fez uma coisa que a grande maioria também não tem. Quem são seus parceiros de oração? Não, pastor, não pode, porque para ter parceiro de oração eu preciso revelar fragilidade. Se eu revelar fragilidade, os outros ficam sabendo da minha vida. Você não está entendendo, é cada um para si e Deus. Mas o Deus que deveria ser para todos nós, para nos transformar em irmãos. Se você tiver uma grande crise hoje, quem são as pessoas que você diz, como Daniel orou? A coisa pegou, ora aí porque está. Por isso que eu insisto com as pessoas para terem um pequeno grupo. Porque no pequeno grupo você vai desenvolver amizade, você vai ter parceiros e parceiras que podem buscar a Deus com você. Daniel orou e Daniel pediu seus amigos. Diante das impossibilidades, quem tem orado por você? Irmãos, eu não tenho a menor dúvida, já disse isso aqui, já disse isso para Ana, já disse isso para amigos íntimos meus. Eu não tenho a menor dúvida que a única razão pela qual eu ainda estou de pé é porque tem gente, nesses 17 anos que eu sou pastor dessa igreja, que mantém os seus joelhos dobrados a meu favor. Não tem a menor dúvida. Gente aqui, gente longe, gente que gasta um tempo para dizer: Senhor, protege aquele homem, põe a mão sobre ele, ajuda, mantém. Porque senão eu, como qualquer outra pessoa, já tinha metido os pés pelas mãos e estaria com a cara no pó. Quem ora por você? Por quem você ora? Amém, irmãos? Vocês de vez em quando ficam assim tão calados que eu não sei o que está acontecendo, não precisa. Terceiro e último. Creia no poder sobrenatural de Deus. Você pode dizer: pastor, não é a mesma coisa de crer que Deus pode fazer o impossível? Não, aquilo lá é em mim. Nós estamos tão acostumados, e eu contei aqui no primeiro encontro, que a intimidade, diz um poeta, que ela é uma desgraça. Porque ela revela o melhor e o pior da gente. Até contei o caso de quando a gente namorava, né? Você mulher, nossa, você ia sair sábado à noite com um rapaz, você se enfeitava toda. Você lembra ainda, não? O jeito que você se arrumava. O rapaz era um gentleman. O cara catava o que tinha de melhor, do guarda-roupa, de tudo. Deu certo. Pescou. Não me responda, mas responda para você. Passaram-se alguns anos. É a mesma coisa? Ninguém faz nem menção. Não, finge de morto. Teve um lá atrás que já fez assim com a cabeça. Não faz, gente. Tem gente olhando. Meu bem, você vai sair desse jeito? Mas o que tem de errado? Não, estou nem aí não, só embora. É ou não é, gente? Intimidade pode ser um tiro no pé. E eu disse: porque eu não vou contar outras coisas que agora faz perto do outro que não fazia, né? De maneira nenhuma. Perde a educação, perde tudo, fala: não, agora está tudo em casa. Não tem isso? Vocês sabem que tem? Vocês estão dando risada? Porque é a nossa própria miséria. Porque nós ficamos acostumados com a religião. Eu confessei aqui no primeiro culto que eu também faço isso.
Sou o primeiro a dar a mão à palmatória. Eu, de vez em quando, eu estou junto com os meninos aí, que eu tenho mais intimidade, eu faço brincadeira com esse negócio de gente ficar falando em línguas, esse negócio. Falo. Fico. E acho que ainda vou fazer no futuro ainda. Porque... Mas você sabe por que nós fazemos isso? Pelo tanto de abuso que teve do que é legítimo. Eu já tive em lugar que eu vi gente ensinando os outros exercitarem, falar com pressa para poder a palavra se transformar num dom de línguas. Eu já tive em lugar que os outros botavam a mão na garganta dos outros e falavam assim, eu vou orar, mas você repete o que eu estou falando, você vai falar em línguas. Ué, já não precisa nem de orar, moço, isso aí que você está falando já é esquisito, deve ser a língua. O legítimo tornou-se profano para nós, irmãos, por causa dessa proximidade. O período de louvor não é mais louvor a Deus, é momento de cantar. Que você trata com uma leviandade tão absurda, que eu fico imaginando Deus olhando do céu e pensando, o que é isso? Por quê? Porque todo domingo tem, é a mesma irmã, ou de vez em quando troca, mas é o mesmo povo que eu conheço. As músicas são conhecidas. Vocês estão entendendo como que a intimidade pode, muito mais do que nos aproximar, elas podem criar uma casca em nós. Você vê alguém falando profecia hoje, você fala, ih, mais uma papagaiada. O dom é legítimo. Você vê alguém orar por cura, você às vezes zomba. O dom é legítimo, não é o fato dessa proximidade com o sagrado criar em nós uma casca, para nós não acreditarmos mais naquilo que Deus pode fazer. E meu medo é de que as pessoas que frequentam a igreja se tornem, porque vocês sabem demais de coisa da religião, vocês se tornem tão íntimos que façam igual o casal, que agora está em casa, qualquer coisa vale. Você ainda crê que Deus pode fazer o sobrenatural? Você ainda ora tendo certeza de que não tem força na mão, não tem amigo importante, não tem dinheiro na conta do banco, não tem capacidade intelectual, mas Deus vai fazer porque Ele é Deus. Você ainda crê nisso? Porque se nós perdemos essa faceta do relacionamento com Deus, que é o sobrenatural, irmãos, nós podemos encaixotar isso aqui e parar. Daniel creu que ele podia ser esse agente do impossível. Ele orou e pediu oração, mas ele tinha certeza que tinha que vir do alto. Nós podemos ter todas as ferramentas apropriadas, mas tem coisa que tem que vir do céu. Quebrar o coração de pessoas tem que ser Deus. Ninguém forja avivamento, tem que vir do céu. O fogo tem que consumir de dentro para fora. Deus tem que enviar, Deus tem que mexer, Deus tem que nos acordar. Diante das impossibilidades aparentes da sua vida, você crê no sobrenatural de Deus? E como o nosso encontro aqui hoje é sobre reconstruir, né, em construção, under construction, que eu poderia dizer como recomeçar, eu gosto mais de ler poesias, poemas, crônicas. Eu vi um aqui que, nossa, mexeu demais com o meu coração, queria compartilhar com vocês. É hora de recomeçar. Quando a vida bater forte, a sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e incerto e você duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, e não houver caminho e nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a se levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de aceitar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso ter um final para poder recomeçar, é preciso cair para poder se levantar. Portanto,
remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor, recomece e se refaça. Se lembre do que é bom, reconstrua cada sonho, redescubra um dom. E se um dia, lá na frente, a vida der uma marcha ré, recupere sua fé e recomece novamente. Proposta do Evangelho, irmãos, a proposta do Evangelho é nos refazer a imagem de Jesus. Para isso eu preciso crer que esse impossível será feito em mim, você em você, será feito em mim, através de mim, por mim e apesar de mim. Segundo, eu vou orar diante dos impossíveis da minha vida. E tem coisas que parece que é aquele espinho que Satanás vem e coloca na gente, não é? É aquela explosão de ira, é aquele desejo incontrolado, é aquela inclinação para uma coisa que parece teimar, insiste em bater a porta da sua casa no dia que você está mais fragilizado. Tem dias que são assim. Eu vou orar por isso, e eu vou ter gente que ore por isso juntamente comigo. Eu tenho certeza absoluta que nós seríamos muito mais vitoriosos se pessoas soubessem da nossa fragilidade e pudessem dobrar os joelhos e orar por nós. Pena que nós vivemos tão desconfiados uns dos outros. E embora sente no mesmo banco de igreja, lado a lado, a pessoa seja para nós um desconhecido, a quem você não quer revelar as fragilidades da sua vida para não ser por essa pessoa abusado. Que pena. Ore e tenha gente que ora por você. E creia no sobrenatural de Deus. Que há coisas, queridos, que só o eterno para destrancar a porta. Tem coisas que é só o Criador do universo para falar assim: é agora, vai acontecer. E Ele continua fazendo, amém? Queria que você pensasse nisso nessa manhã, e nós vamos cear agora, você entendesse a oferta de recomeço que tem nessa mesa. Para quem estava perdido, nessa mesa foi achado. Para quem já tinha sido achado e se perdeu na estrada da vida, aqui tem o recomeço da caminhada. Para quem errou e não conseguiu ser segundo o modelo, aqui tem o perdão para você recomeçar. Mas é importante que você abra o seu coração e diga: Senhor, transforma a minha vida. Vamos orar um minuto antes de nós reunirmos em torno dessa ceia? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Deus amado, graças te damos, porque o Senhor enviou Jesus para que o véu daquele santuário pudesse ser rasgado e a proximidade do Santo dos Santos não fosse mais exclusividade de um grupo seleto de pessoas, mas está agora disponível, aberta, acessível, pelo sangue de Jesus a todos aqueles que se aproximarem do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado pelo sangue derramado, pelo corpo partido, por ter nos convertido ao Senhor. Obrigado pela tua graça, que, como nós cantamos aqui, nos basta. Obrigado pelo acesso que foi permitido. Obrigado pela interferência do Senhor na nossa existência. Obrigado porque na ceia nós somos relembrados desse amor. Senhor, vem sobre nós aqui nessa manhã, muda a nossa congregação, Senhor. Muda essa composição que nós chamamos de igreja. Muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar, cada dia juntamente com os meus irmãos, quando a Bíblia for aberta diante de nós. E agora, Deus, faz aquilo que é um dos sobrenaturais, só o Senhor pode fazer, que é abrir a porta de um coração, que é descortinar a alma de alguém, que é fazer cair escamas. É só o Senhor que pode fazer. Essa é a minha oração, Senhor. Tira as escamas do comodismo,
da intimidade, que não tem um sentido bom da palavra, mas o sentido do conhecimento. Não permita, ó Deus, que o ceticismo ganhe espaço no nosso coração, na nossa mente. Dá-nos uma igreja fervorosa, gente que ama Jesus, coração em chama, olhos que brilham de esperança, mente que sonha o Evangelho, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, transforma-nos, para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Os filhos de Deus aqui podem dizer amém?